Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver. O Saber Viver é um programa para o envelhecimento, para a velhice e para um longeviver satisfatório. Hoje nós vamos especificamente eu falo, e a nossa convidada, a Tereza Francesca, advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, vai comentar, vai explicar, vai orientar o artigo que nós vamos disseminar hoje. Nós vamos falar hoje do artigo 18. Aliás, nós vamos falar do artigo 15, que pertence ao capítulo 4º. Repetindo, vamos falar do capítulo 4º e vamos começar com o artigo 15, que diz o seguinte: é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente a pessoa idosa. Essa é a introdução do capítulo 4º, que diz que é direito à saúde da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Tereza Francesca? Tudo bem, prezado Francisco, é uma honra honra é nossa, estar aqui no seu programa e falando com o seu público sobre esse tema tão importante. Quanto eu fiz a abertura já com o artigo 5º, né, que diz que é assegurado a atenção integral à pessoa idosa. Qual a apreciação que você faz neste momento, a orientação e explicação com a gente, o idoso? Saber usar, saber tirar proveito para a sua garantia de direito desse artigo. Sim. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele está previsto na Constituição Federal. Então, ele é um sistema universal de acesso a todos. No que se refere à pessoa idosa, há essa atenção direcionada às suas especificidades. Então, o que decorre dessa condição da pessoa idosa. Então, o Estatuto do Idoso vem asseverar esse direito constitucional, que todos possuem em relação à pessoa idosa, tem essas especificidades. Então, há essa necessidade dessa atenção especializada, com treinamento de pessoal para tanto, e as políticas públicas também, direcionadas aos entes públicos que fazem parte dessa cadeia. Quanto a esse parágrafo primeiro desse artigo, que diz: a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de... Eu vou fazer a leitura dos incisos e depois a senhora comenta. Cadastramento da população idosa em base territorial, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público no meio urbano e rural. O artigo, aliás, o inciso 5º desse parágrafo diz: é a reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. São garantias brilhantes e às vezes fica só no papel, só no estatuto. Como é que a gente pode ser, repetindo até a pergunta que eu fiz, que diz que é assegurada, como é que a gente pode usufruir desses serviços todos? Então, há essa estipulação, tanto na Constituição Federal, quanto no Estatuto do Idoso. Então, é perceptível que esses incisos, eles exemplificam o que o caput diz, o que esse caput diz. Então, ele sai destrinchando, exemplificando
essas normativas que são direcionadas ao poder público. Então, se trata de políticas públicas, a sociedade pode exigir, né, dos entes instituídos e, no caso de alguma violação desses direitos, procurar o Ministério Público, que é no seu órgão voltado à pessoa idosa, que existem, né, existe dentro do Ministério Público essa divisão. E os conselhos municipais da pessoa idosa, os conselhos estaduais, para que se exija isso. Também, no que se refere à dimensão individual, porque existem duas dimensões, a dimensão coletiva, né, que aí os poderes instituídos, através do Ministério Público, Defensoria Pública, podem propor as ações cabíveis, e tem a dimensão individual. Então, quando aquele indivíduo idoso necessita, por exemplo, de um atendimento específico através do SUS, e ele não consegue porque não tem vaga ou por outra circunstância, ele pode procurar o Poder Judiciário para ver esse direito efetivado. Então, através da advocacia ou a própria Defensoria Pública também. A gente vê que as normativas aqui cabe bem, se adapta bem a esse momento, essa conjuntura que nós estamos vivenciando, principalmente a pessoa idosa, né? Sim. E nós sabemos também que o idoso, ele não tem costume, não tem cultura de estar pesquisando seu estatuto do idoso. É uma Bíblia, né? Sim. É uma Bíblia, né? E, principalmente quando diz a sua saúde. Exato. Vamos lá para o segundo parágrafo. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e à reabilitação. Isso. O inciso terceiro diz: é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. O quarto, os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitantes terão atendimento especializado nos termos dessa lei. Quer fazer uma análise desse? Sim, são parágrafos interessantes. O primeiro, que se refere ao fornecimento gratuito de medicamentos, próteses e órteses, exatamente, está dentro desse contexto de usufruir, né, de que o idoso possa usufruir do direito à saúde. Então, o Estado, o município, os entes públicos, a União, eles têm o dever, dentro da sua esfera de atuação, de fornecer, através do Sistema Único de Saúde, esses itens. Caso haja a escassez, haja a omissão, o idoso pode recorrer aos poderes constituídos, através do judiciário, para ver esse direito garantido. No que se refere à questão do plano de saúde, então, essa questão da discriminação é um assunto bem interessante, a gente vê recorrentemente, né? Essa previsão é uma previsão muito importante. Ela veio asseverar esse cuidado, né, com a atenção à pessoa idosa. Contudo, existem nuances distintas. Então, esse artigo vem complementar o que dispõe a Lei 9656/98. Essa lei é a lei que estabelece os planos individuais de saúde, os planos de saúde de caráter individual. Então, essa lei foi publicada em dezembro de 98 e passou a ter vigência em janeiro de 99. Os contratos que foram firmados de plano de saúde a partir da vigência dessa lei, eles são estipulados e seguem a previsão que essa lei disciplina. E no que se refere à pessoa idosa, essa lei traz um artigo que diz que a pessoa com mais de 60 anos que tiver contratado o plano de saúde há mais de 10, ela não pode ter mais, não pode incidir em relação a esse plano de saúde desta pessoa, o reajuste por faixa etária, apenas os reajustes anuais. Contudo, os planos de saúde que foram firmados antes, os contratos que foram firmados antes da vigência dessa lei, em relação a eles, não há essa aplicabilidade, por entendimento jurisprudencial atual. Vem sendo reformado e a gente espera uma reforma para que se adeque a aplicação também a esses planos antigos. Contudo, mesmo não havendo essa aplicabilidade, a incidência dessa norma,
do Estatuto do Idoso, ou seja, que veda a discriminação, ou seja, não pode haver um aumento abusivo. Também incide o Código de Defesa do Consumidor e deve haver previsão explícita no contrato dos termos de reajuste para essas pessoas que têm os contratos denominados contratos antigos, que são anteriores a janeiro de 99. Então, caso a pessoa se sinta prejudicada com um reajuste excessivo, ela pode procurar um atendimento especializado, jurídico, o advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública, dependendo da condição econômica, para solicitar uma revisão contratual e analisar a circunstância. Então, esse artigo ele vem integrado com outros dispositivos, mas sempre visando o bem-estar do idoso. Eu agradeço aqui que a senhora chamou a atenção, eu chamei inciso e foi parágrafo. Sim. O artigo 16 diz, ao idoso internado, e principalmente agora é bom prestar atenção, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsáveis pelo tratamento conceder, o responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhante do idoso, ou, no caso da impossibilidade de justificá-lo como escrito. Eu vou repetir. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso, ou, no caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito. Esse merece também um comentário e uma orientação. Sim. É que a gente vê muitos casos nos hospitais aí, questões de acompanhar ou não, e quem acompanhar uma pessoa idosa. Sim, sim. Há essa previsão, e essa previsão ela resguarda o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à pessoa idosa, do amparo pela pessoa de confiança, a pessoa em que ela deposita essa confiança. Então, é muito importante salientar esse fato. Como o próprio dispositivo diz, fica a critério médico. A gente viu, nessa circunstância atual do contexto do Covid-19, que se trata de uma doença altamente contagiosa, então, por conta disso, há a estipulação ali do critério médico. Então, se o médico entender também que há um risco de contágio, enfim, ele pode dizer, né, desaconselhar e prescrever esse desaconselhamento, estipular por escrito. Na verdade, deve ser por escrito. Então, mas em outro contexto, no contexto geral, o idoso tem direito àquele amparo pela pessoa que ele indicar. Então, o artigo ele não faz uma previsão específica de que tem que ser um acompanhante. Tem que ser determinada pessoa. É pessoa de confiança do idoso. Pode ser um acompanhante informal ou acompanhante formal. Exato. Aquele que ele contrata para cuidar dele. Exato, exatamente. Sem aferir nenhum ordenamento. Isso. Bom, vamos lá ao nosso artigo 17. Muito obrigado pela explicação, muito bem explicada, né? Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Outra questão emblemática mesmo, viu? Isso. É uma temática muito interessante, essa questão da opção, e ela visa primar pelo respeito, pelo direito de decidir, né, de autodeterminação da pessoa e da pessoa idosa. Então, ver aquele indivíduo como uma pessoa capaz e possível, né, de exercer os seus direitos. Então, essa questão da opção pelo tratamento de saúde, ele estando de posse das faculdades mentais e podendo decidir, ele é plenamente capaz. Inclusive, há, pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução 1995/2012, que ela fala sobre as diretivas antecipadas de vontade. Essas diretivas antecipadas de vontade, de que se trata? Se trata de uma estipulação prévia, quando a pessoa ainda tem consciência e pode decidir por si, do direcionamento acerca do tratamento, o que ela quer ou não quer, quando não puder mais falar. Então, ela pode estipular isso previamente por escrito,
e deixar instituído ou constituir um procurador para tanto. Então, há essa previsão e é um assunto que vem sido muito falado na área do direito médico e também na área do direito do idoso. Cabe aí também uma observação para a questão da tutela? Sim, sim. A questão da curadoria, né, do idoso. Quando o idoso ele não tem condições de decidir por si e quando ele não institui essas diretivas antecipadas de vontade previamente, então quem vai decidir por ele? O curador. Na ausência do curador, os seus familiares próximos. Na ausência dos familiares próprios, fica a critério médico, o do médico que está ali atendendo. Lembrando sempre que essa decisão ela não pode contrariar os princípios éticos, o direito à vida, então há sempre essa atenção e também passando pelo crivo do médico. Então, é importante sempre salientar o caráter participativo do paciente. De qualquer maneira, ele tem de estar, a opinião dele ser presente. Exato, exatamente. Isso vem do direito à informação no tratamento de saúde. É um direito muito importante e deve ser preservado. Então, isso faz parte desse direito à informação e do caráter participativo. Tem a ver com a dignidade da pessoa humana, está tudo entrelaçado. Muito se fala quando eu citei a questão da tutela, mas já vem uma questão, durante agora esse tempo pandêmico, brotou uma questão da alienação parental. Sim. Eu queria também que você desse uma explicação aqui, se é cabível aqui nessa leitura do idoso, né? Porque a gente sabe que o processo para chegar à tutela Sim. já está acontecendo muito no âmbito intrafamiliar. Sim. A questão da alienação, para se chegar lá, para brotar na tutela. Algumas pessoas fazem esse processo para, vamos dizer assim, se apossessar de uma tutela. Sim, sim. Qual é o caminho que o idoso, ele sentindo isso, ele pode se sentir ameaçado? Sim. Né? Quando ele vê os procedimentos que um familiar, até um cuidador. Sim, exato. Informal. Quando ele sentir essas coisas, o que é que ele deve fazer nessa alienação? Porque, só um momento, só para ter a explicação. Claro. Até porque no Estatuto do Idoso não consta alienação da pessoa idosa. Existe a alienação da criança, do jovem, né? Isso. Mas da pessoa idosa não existe ainda uma consistência jurídica. Sim. Quando o idoso sentir essa coisa que está acontecendo com você, você vai explicar primeiro o que é alienação, essa alienação, e depois dizer como se procede. Então, esse contexto da alienação se trata o quê? De condutas, né, que pessoas ali próximas e objetivando muitas vezes a renda daquele idoso, os bens, eles podem utilizar, né, de meios de modo a ameaçar ou coibir o idoso, né, a fim de obter ali aquela curatela, que é o equivalente à tutela. A tutela é para os menores incapazes, né, e a curatela é para os idosos, quando eles não puderem mais decidir algumas questões no que se refere ao caráter patrimonial. Teve uma mudança recente em relação a essa questão da curatela, pode ser estabelecida para fins específicos hoje, e ela é direcionada a essa questão patrimonial. Então, essa conduta, ela pode causar no idoso aquele temor, né? E com isso, fazer com que ele, de repente, autorize, né, que aquela pessoa gerencie ali a vida financeira dele com receio, né, de represálias. Então, o idoso que se sentir intimidado, ele pode procurar tanto o advogado de sua confiança, quanto os órgãos dos poderes instituídos também. O Ministério Público, a ele cabe zelar pelos incapazes ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o idoso ele pode procurar essa autoridade e dar seguimento ali numa ação judicial a fim de se ver desembaraçado dessa circunstância. Dependendo do contexto, incidindo crime de modo claro, ele pode procurar a autoridade policial também a fim de gerar ocorrência. Me diga uma coisa, você falou, dependendo do contexto, você tem alguns exemplos
desse contexto, porque a gente está falando tutela, alienação, e as Sim. pessoas não estejam se captando bem. Sim. Como é que se dá esse processo na prática de idoso e familiares, ou seja, cuidadores? Como é que esse enfrentamento? Então, um exemplo de situação em que há esse tipo de violência, porque não deixa de ser uma violência. Correto. Né? O idoso, ele é compelido ali por aquela pessoa, às vezes sob ameaças, por exemplo, de não ser mais cuidado, de não ser mais cuidado, de ser deixado só. Então, você vai ficar só, né? E aí, nesse vitimismo, vitimismo, né? Exato. Muitas pessoas estão usando muito, né? Isso. E essa coação realizada de modo psicológico. Também há a coação física. Então, há o idoso que é submetido à tortura, muitas vezes, por aquela pessoa, né? Que há quem cabe os cuidados, que não, logicamente não deveria proceder assim, mas que assim o faz. E tortura e violência direta, física mesmo, ameaças, nesse contexto. Então, todo esse contexto configura um abuso e talvez, dependendo da circunstância, até a prática do crime de tortura. Então, é muito importante salientar esse fato. E o Estatuto do Idoso prevê também que a qualquer pessoa, principalmente as autoridades, inclusive no contexto médico também, que tiver ciência de que o idoso está passando por esse tipo de abuso, por esse tipo de violência, ela deve acionar os poderes instituídos. Ela tem obrigação legal de assim o fazer. Francisca, eu vou só trazer uma questão que está muito assim no dia de hoje, devido à pandemia, é muito presente na vida das pessoas essa questão da alienação. Algumas pessoas, isso digo porque já chegou a mim como exemplo, algumas pessoas, por perder o emprego, sim, ela cria um papel de coitadinho para o idoso ter pena, sim, e adotar, vamos dizer assim, e adotar aquela pessoa, sem regra, sem nada. E aí, quando o idoso, ele mostra que está participativo, acolher, ele começa a adotar mesmo com todas as possibilidades e impossibilidades, deixando de comprar remédio, deixando de viajar, deixando de fazer muita coisa. sim. Isso se constitui como uma alienação? Dependendo da circunstância, pode sim, dos meios que forem utilizados, né, da abordagem, pode configurar sim. Depende da análise do caso concreto, né, porque cada caso a gente analisa especificamente, mas dependendo do contexto, de como da insistência, da abordagem, da natureza dessa abordagem. Muito pela abordagem, exato. Né? E como se conjuntura, né? Sim, como se conjuntura, exatamente. Né? Como se conjuntura. Exatamente. Porque nessa circunstância, isso pode tomar a forma de um abuso psicológico. Começa por aí. Exato. Começa por aí. Bom, nós estamos no artigo 17, agora sim, tem um parágrafo único que você já comentou aí, não estando o idoso em condições de proceder à opção, se será feita pelo curador quando o idoso for interditado, isso você já conversou, pelos familiares quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil. As questões, eu acho que aí pega mais as LPIs nos asilos, né? Sim, sim. Sim. Ou numa situação de urgência e emergência também. O idoso que está lá, morador de rua, né? Sim, caso, exatamente. Isso. Também é uma circunstância onde pode se configurar. Alguém que, por exemplo, tem alguma circunstância de ausência e que saia e desapareça, enfim, por conta até de uma questão de alguma enfermidade também, então pode ser aplicável nesse contexto.
pelo médico quando ocorrer eminente risco de vida e não houver tempo hábil Isso. para a consulta do curador ou familiar. Exato. Pelo próprio médico quando não houver curador Isso. ou familiar conhecido, caso que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Exato. O Ministério Público tem um papel muito importante nesse contexto do idoso comunitário, né? Exatamente, exatamente. É por isso que, na ocasião de violação desses direitos, o Ministério Público é um ente que o idoso pode procurar para fazer as denúncias e dar todo o encaminhamento. O artigo 19 diz o seguinte: os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária. Sim. Bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional do Idoso. Aqui a gente vê que é uma rede, Uma né? rede de apoio. É uma rede de apoio, né? Exato. Exatamente. Pode analisar para mim. Você quer que eu faça de novo a leitura? Então, eu posso falar. Pode. Isso. Essa previsão exatamente vem ratificar todo o contexto destrinchado no capítulo. Então, essa rede de apoio, ela enfatiza que, para que haja esse respeito aos direitos dos idosos, toda a sociedade deve estar irmanada nessa intenção, através dos poderes instituídos, dos órgãos que foram criados exatamente e especificamente para implementar, auxiliar a implementação desses preceitos, e a sociedade civil também. Ela desempenha um papel muito importante, fiscalizatório também, do cumprimento desses direitos. Então, no que se refere a essas violações, as autoridades sanitárias, como aí tem estipulado, elas devem ser cientificadas e cientificar também os demais entes, para que em cada esfera de atuação haja apuração desse fato. Ela tem um parágrafo que diz o seguinte: para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, danos ou sofrimento físico ou psicológico. Exato. É aquele caso que a gente viu agora na televisão, que era uma pessoa idosa, do negro, não foi? Sim. Pessoas só filmando e não tomaram uma posição. Exatamente, né? Exatamente. Então, todo esse contexto, né, ele demonstra ali que há essa omissão e a necessidade de nós fiscalizarmos isso também, né, de nós não nos omitirmos nessas violações ocorridas, infelizmente, que ainda acontecem no seio da sociedade. Estamos na reta final do nosso programa, foi ótimo. Eu agradeço antecipadamente, antes da senhora sair, pelo brilhantismo que deu, as suas explicações sobre o Estatuto do Idoso. A senhora vai deixar seu telefone, que eu sei que você é um agente, do direito, especialista nessa área, principalmente da saúde e do direito médico. Que você deixa aí seu contato. Certo. E deixa uma menção quanto a esses artigos. O que é que o idoso pode fazer para assegurar seu direito à saúde? Então, eu agradeço a oportunidade. Foi uma oportunidade excelente. Muito obrigada. E em relação à minha mensagem final é que as pessoas idosas que se sentirem prejudicadas podem procurar o apoio jurídico necessário, tanto nos órgãos do Ministério Público, quanto na Defensoria Pública, quanto um advogado de sua confiança.
Eu vou deixar o meu contato. Isso. Posso deixar o meu contato? Com certeza. Então, eu realizo algumas lives sobre direito médico e saúde no meu Instagram. Eu já assisti. Faço alguns vídeos também explicando o que eu chamo de minutos jurídicos. E eu vou deixar aqui meu endereço no Instagram para quem quiser. Lá tem o meu contato também. É @Tereza com Z, Francesca com E, .adv. Então é isso. Obrigado. Então, o pessoal está sabendo, né, que para defender seu direito, você idoso, para defender seu direito, você também pode contratar um advogado, um agente de direito especialista, principalmente nesse artigo 4. Agradeço a todos e até breve.